sumiço de Cláudia há mais de uma semana deixou a família em pânico. Mesmo que ela não queira voltar devido a esses problemas aí, dessas dívidas, mas ela, um sinal de vida, você queria saber que ela está viva. Você começa a temer pelo pior? Sim. Em busca de respostas para o desaparecimento, a melhor amiga relembra o dia em que a manicure sofreu uma ameaça de morte. Como é que foi essa ameaça com a arma que ela te contou? Que ele colocou a arma na cara dela. Segundo Ellen, a violência partiu do ex-companheiro de Cláudia. O mesmo homem que agora chora pelo sumiço da mãe dos 2 filhos dele. Qual que é o seu grande medo? Eu tenho que dar uma notícia ruim pra eles. Seus filhos não suportariam receber uma notícia dessas. Eu não sei qual seria a reação deles. A única certeza é que Wagner foi a última pessoa a ter contato com a ex-mulher no domingo, dia 20 de setembro. Mesmo separados, a jovem de 25 anos foi até a casa dele para rever os filhos. Diante de tanto mistério, a mãe da manicure não descarta qualquer hipótese para o sumiço. Você colocaria o Wagner como suspeito? Foi a última pessoa a ter contato com ela? Essa é a certeza. A certeza que foi a última. Até onde nós sabemos, ele foi o último a ver ela. Eu falei, mas ela foi embora de quê? De Uber, de pé, de ônibus, do que ela foi embora? Ele falou, não sei, porque eu fiquei lá em cima com o menino e ela jogou a chave na garagem. Então, não sei se ela chamou um aplicativo, que eu acredito que deve ter chamado, porque 99% das vezes ela andava de aplicativo. A Cláudia saiu da casa do ex-marido depois das 10 horas da noite. Apesar do horário, os filhos pequenos ainda estavam acordados. A Cláudia não queria chamar a atenção das crianças, então pediu para o Wagner brincar com os meninos e foi embora. Ela pegou a chave do Wagner, fechou o portão e depois jogou a chave no chão da garagem. Não queria que o Wagner viesse até aqui porque as crianças perceberiam e começariam a chorar com a despedida da mãe. Segundo o Wagner, a Cláudia foi embora levando R$100 no bolso. É que quando ela chegou na casa dele, fez uma transferência pelo celular e o Wagner deu a nota na mão da ex-mulher. Ela usaria o dinheiro para pagar o transporte para voltar para casa pelo aplicativo. Não queria depender do ônibus, até porque era domingo à noite, ia levar muito tempo para chegar em casa e também a questão da segurança, que ela sempre foi muito preocupada. Na versão do ex-marido, a Cláudia permaneceu na casa dele por volta de 4 horas. Brincou com os filhos e eles tiveram uma conversa, um suposto acordo sobre o futuro. O Wagner garante que a conversa foi amigável, mas a família dela não acredita. Wagner explica que no dia do desaparecimento combinou com a ex como ficaria a guarda das crianças se ele fosse morar em outro país. Ela permaneceu cerca de 4 horas na sua casa. Exatamente. O que aconteceu nesse período? Ela brincou com as crianças, jogou videogame e falamos a respeito do divórcio, que eu ia precisar divorciar o mais rápido possível dela, porque eu ia contatar alguns amigos de Portugal, que eu estava pensando em trabalhar lá, que eu sou motorista e tem uns amigos meus que estão trabalhando lá. Aí a gente estava acertando a respeito das crianças. Os dias que fosse para as crianças ficarem comigo, para deixarem eles com a minha mãe, porque eles são muito apegados à minha mãe. E essa conversa, em algum momento, gerou um estresse, subiu o tom da conversa? Não subiu. Tanto que ela concordou, ela falou, não, vai, nada mais justo, né? Eu deixo com sua mãe e fica uma semana, vai continuar a mesma coisa, uma semana aqui e uma semana aí. Mas eu não entendi qual que é a relação de você ir para Portugal com ter que deixar as crianças com a sua mãe. Porque as crianças são muito apegadas à minha mãe. Então, assim, se a Cláudia ficar só com as crianças, minha mãe iria sentir falta. Então, eu estava conversando com a Cláudia a respeito das crianças ficarem com a minha mãe. Isso depois da sua viagem?
Isso depois de você ir para Portugal? Isso. Nenhuma testemunha viu Cláudia ir embora da casa de Wagner. Segundo a família, ele já entrou em contradição sobre o horário em que ela deixou o local. A manicure teria dito que voltaria para casa em Santo André, na região do ABC Paulista, onde vive com um amigo, que também é funcionário dela no salão de beleza. O que você acha que aconteceu? Quais são as suas suspeitas? Não tenho a mínima ideia. Que passa tantas coisas num momento desse na nossa cabeça que a nossa preocupação é só encontrar ela bem, com vida e que tudo se resolva. Já faz uma semana a mais até. Isso deve ser bem preocupante. Sim, muito. Muito porque a gente não sabe onde está, com quem está. Depois do sumiço, as dívidas de Cláudia vieram à tona. O que a mãe descobriu revela que a situação financeira da filha era crítica. Como estão as dívidas dela? Para quem que ela devia? Tudo atrasado, eu devia para um monte de gente. Eu não sei bem as pessoas, mas ela falava que ela estava com muita dívida. Para que tipo de gente ela devia? Tipo agiota. Também. E essas pessoas estavam cobrando ela, pressionando? Tava pressionando, chegava a data dos pagamentos, ela não tinha o dinheiro tudo para pagar. Cláudia não conseguia mais fugir dos credores e as cobranças eram cada vez mais frequentes, na tentativa de intimidá-la, até mesmo no local de trabalho. Segundo o rapaz que mora com ela, mora e trabalha também lá no salão dela. Então eles têm uma boa convivência. Ele falou que há poucos dias atrás teve uma discussão lá no salão, 2 rapazes e uma moça foram lá por causa de dívida, tiveram uma discussão. Eu não sei quem são essas pessoas. Você tem ideia de quanto a sua filha devia na praça? Eu acredito que ela devia mais de 10 mil. E para pessoas que não são bancos, Não são bancos. são pessoas físicas Sim. que emprestam dinheiro a juros Sim. e que, pelo jeito, foram até lá cobrar de maneira vexatória. Acredito que sim, eu não sei que motivo que foi, mas era cobrança. O rapaz que trabalha com ela falou que deu para ouvir, que foi no corredor do prédio, entendeu? Deu para ouvir que era cobrança, que ela tinha que pagar, que ela precisava pagar, ela falava que não estava com dinheiro ainda, mas que ia conseguir pagar. A Cláudia chegou ao ponto de entregar o documento do carro do ex-marido para uma das pessoas que emprestaram dinheiro para ela. Era a garantia de que a dívida seria paga. Só que com o passar do tempo, virou uma bola de neve. Uma dívida cada vez maior. Sempre que a Cláudia conseguia algum dinheiro, ela pagava, só que a pessoa dizia que eram apenas os juros e a dívida continuava lá e só crescia. A situação ficou ainda mais complicada durante a quarentena, porque a Cláudia precisou fechar o salão. Sem clientes, ficou sem renda. E aí a pessoa que tinha o documento foi até a casa do ex-sogro da Cláudia. Chegou ali fazendo um escândalo. Queria pegar o carro para garantir o pagamento da dívida. Só que a Cláudia não tinha o dinheiro para pagar, o ex-marido também. Então o ex-sogro juntou todas as economias e pagou R$16 mil para conseguir manter o carro e pegar o documento de volta. Essa dívida foi paga, mas a família tem certeza que ela devia para outras pessoas. Ou seja, o sogro dela que teve que resolver uma das dívidas. Isso. Porque como o recibo de compra e venda estava no endereço da casa do meu pai, até então não tinha ciência que o recibo estava na mão do rapaz, ele foi atrás do carro. Então ele foi até a residência do meu pai. E lá o teu pai quis colocar um ponto final. Isso. E tirou do próprio bolso. Exatamente. Então até pro seu pai ela deve. Também. Só que meu pai conta como assim, perdido, Perdido. porque ela já pegou várias vezes dinheiro emprestado, nunca pagou, então ele nem faz questão. Segundo Wagner, a dívida que teve o carro dele como garantia foi a gota d'água para o fim do relacionamento de quase 10 anos.
Mesmo assim, garante que pelo menos desta vez não houve briga. E muito tempo que a gente não briga. E após a separação a gente teve uma amizade normal, sem brigas. Pelo que a gente apurou, vocês já se separaram várias vezes. Já sim. Dessa vez era diferente? Dessa vez foi definitivo. Ellen sempre foi a confidente de Cláudia depois das brigas com o marido. O que você acha que aconteceu, Ellen? O que eu acho? Qual que é a sua opinião? Que o ex-marido dela mandou fazer alguma coisa. Você acredita que ele seria Sim. capaz? Sim, Ela comentava algo? sim. Ela já sofreu muita ameaça com ele, ela já foi ameaçada de morte por ele. E acabou de chorar. Ela dizia isso. Sim. Nunca escondeu. Nunca escondeu, sempre deixou bem claro Como é que foi essa ameaça com a arma que ela te contou? que ele colocou a arma na cara dela e ameaçou ela de morte. Ela enfrentou ele, pediu pra ele atirar, ele não atirou. Isso há quanto tempo? Isso tem pouco antes dele se separar. Bem recente. Sim. As amigas estavam juntas na madrugada anterior ao sumiço. Foram a 2 festas diferentes, como mostra essa foto. Cláudia não dava qualquer sinal que poderia sumir por conta própria. Nessa balada, ela conhecia alguém com cara de perigoso? Não. Nenhum momento. Ela estava se envolvendo com algum namoradinho? Ela estava conhecendo uma pessoa. Vocês conversaram com essa pessoa? Eu já conheci ele, já. E ele é do bem? Sim, gente boa, tranquilo. Inclusive, ele tá super preocupado também com ela. Eu tive contato com ele. Os filhos de Cláudia e Wagner têm 3 e 5 anos. Os meninos sempre foram o maior motivo de preocupação dela. Para sustentar as crianças sem a ajuda do ex, Cláudia também dá aulas de manicure. Outro assunto, hoje eu recebi muita mensagem. A Cláudia ganhou um irmãozinho há apenas 3 meses. Ela era filha única por parte de mãe, então não escondia a empolgação com o recém-nascido. Sempre que podia, vinha aqui para visitar o bebê. Só que a rotina da Cláudia é muito difícil. Ela trabalha de domingo a domingo sem folga, já que é dona do próprio negócio. E por conta de tanto trabalho, a Cláudia aceitou, depois da separação há cerca de 5 meses, dividir a guarda dos filhos, 1 semana para cada um. Um dia depois do sumiço, a Cláudia deveria pegar as crianças, mas ela teria dito para o Wagner que não ficaria com os meninos por conta do trabalho e que ele poderia ficar toda semana com as crianças. Só que a família dela disse que essa convivência com o ex-marido nunca foi pacífica. Pelo contrário, em 10 anos de relacionamento, a mãe da Cláudia perdeu a conta de quantas vezes eles se separaram. E as brigas já foram parar inclusive na polícia. Em algum momento a sua filha denunciou violência física nesse casamento? Sim. Ela apanhava Teve um boletim de ocorrência. dela contra ele. Só que depois ela retirou. Que tipo de violência? Física mesmo. Os dois se atracavam mesmo. Nunca teve paz, pelo jeito, entre eles. Momentos. A família quer que o motorista que teria levado Cláudia embora da casa do ex apareça para prestar depoimento. O desafio da polícia é também identificar as várias pessoas que cobravam dívidas da manicure. Você teme pelo pior, Wagner? Eu tento acreditar que ela fugiu, ao mesmo tempo veio que aconteceu algo pior com ela, eu não sei. Não sei mais o que pensar. Qual que é o seu apelo nesse momento? Se ela tiver em algum lugar, se alguém tiver com ela, para aparecer, para devolver, porque tá muito difícil.
O celular não para, eu tô dormindo à base de calmante. E o que passa pela sua cabeça nesses momentos de total desespero? Muitas coisas. Que aconteceu alguma coisa, sei lá, algum assalto, que é muita violência nesse mundo. Algum assalto, alguma coisa, levar ela para algum lugar, não sei. Ou ela esquentou a cabeça devido a essas dívidas, se sentiu acuada, sem saber o que fazer e resolveu sumir. Poxa, mas o rapaz me parece verdadeiro, né? O rapaz fala com segurança. Não é possível que é outro bom ator. Eu não acredito, não. Não tenho suspeita contra o marido, não, muito embora não conheça nenhuma dessas partes, né? A gente está conhecendo junto a história. Qualquer informação sobre essa moça, sobre a Cláudia, procure imediatamente a polícia, por favor.